uma conexão entre o segundo e o terceiro bimestre, porque como eu já falei diversas vezes para vocês, o nosso cérebro, ele registra as coisas que nós damos importância, certo? Então, se vocês prestarem bastante atenção e derem importância ao que está sendo feito, se vocês se vocês criarem uma meta, se vocês colocarem um foco nas coisas, elas acontecem, o cérebro grava e elas vão se tornando cada vez melhores. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes de partir para essa conexão entre o segundo e o terceiro bimestre, eu vou dar um exemplo para vocês assim. Não precisa fazer se não quiser, mas se quiser, experimenta para ver. Testa o teu próprio cérebro. Façam a seguinte atividade, ó, vou dar de exemplo. Você coloca na pia lá da tua cozinha 4 copos iguais, certo? Na mesma distância do teu corpo, 4 copos iguais, com uma certa distância entre um e o outro, não colados, né? Mas ali. Aí você abre a torneira e enche só a palma da mão. Só esse tantinho da mão assim, o que couber aqui. Não deixa o copo muito perto, embaixo, assim, que daí não tem graça. Tem que deixar ele numa certa distância. E cuidado com a molhação que vai dar, né? Aí você pega esse tanto de água e coloca no primeiro copo. Mede. No segundo copo, você precisa colocar muito mais água do que no primeiro com essa mão aqui, certo? O que vai acontecer? Como você sabe que o teu objetivo, a tua meta é encher mais o copo, você vai ter um foco melhor nisso. O que isso vai fazer? Você vai tentar cuidar para que os dedos não se abram, para que os dedos fiquem mais juntinhos. Você vai tentar ser um pouco mais rápido, né, para levar a água até o copo. Só que cuidado, o foco é tanto que se você tentar ser muito rápido para levar água, pode ser que você bata a mão no caminho ou que você derrame a água no caminho. E você vai encher menos do que no primeiro copo. O que você precisou trabalhar aí? Você tem que trabalhar a tua capacidade física de levar a água com a mão até o copo e mentalmente, né? O teu cérebro ele tem que estar focado na quantidade de água que tem na sua mão e no como você vai levar daqui até ali para ficar mais. Como está posicionado o teu corpo? Às vezes o copo está aqui do lado e você está na frente da torneira. Não é o certo. O certo é você ficar na frente do copo, porque daí é só o seu braço que vem no movimento. O corpo já está ali. Isso torna o movimento mais rápido. Então, essa conciliação entre corpo e mente numa atividade tão boba como essa, né, num exemplo tão bobo como esse, vai fazer com que vocês encham cada copo um pouco mais e observem como vocês vão prestando atenção em mais detalhes. A mão, o pé, o olhar, caiu o cabelo na frente do olho, cabelo preso. E assim você vai criando técnicas para alcançar a sua meta de encher mais o copo. Parece uma brincadeira boba, parece uma coisa boba, mas é só para fazer pensar como sim. Você vai conseguir encher, até você chegar no quarto copo, ele vai ter no mínimo o dobro de água do primeiro. Se você focou, se você criou estratégia, se você focou no que está fazendo, certo? Se tu tem um objetivo, tu dá certo. E o objetivo de vocês ao estudar é prestar bastante atenção. Quando tá ali, não fica ouvindo a professora e mexendo no WhatsApp, no Instagram, seja lá o que for ao mesmo tempo. Tá ali com o computador ligado, ouvindo a professora falar, mas ao mesmo tempo eu estou no meu celular dando uma olhada no Face, no Instagram, no TikTok, seja lá no que for. Não vai aprender nada. Não tá tendo foco e meta. Você tá levando a água até o copo com os dedos abertos. Certo, gente? Então, se alguém estiver fazendo isso agora, deixe esse celular longe, por gentileza. Pega, tá, o seu material, papel e caneta, 70% do cérebro grava do que tu escreve à mão. Façam essa gentileza com vocês mesmos, tá? Para fazer uma coisa cada vez mais focada. Já que a gente não pode estar perto, eu gosto muito de trabalhar em equipe, com as equipes pensando juntas, eu gosto muito de estar perto. Como a gente não está assim olhando o que vocês estão fazendo, escrevendo, como não está dando para fazer isso agora, o que vocês têm que fazer é ter uma autorresponsabilidade, um autocontrole disso, tá? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho como está a concentração de vocês e o foco no estudo. Qual foi o nosso último assunto em geografia? Abram esses microfones, por gentileza, para a gente conversar. Qual foi o último assunto de vocês em geografia? Os problemas ambientais agrários. Problemas ambientais relacionados à atividade agrária. No mundo, ou no Brasil, ou nos dois?
mais no Brasil, mas também um pouco do mundo. Isso. Também falamos de como, porque que tem esses problemas ambientais, mas de que maneira isso está totalmente relacionado ao Estatuto da Terra, ao bom uso da terra, aos assentamentos, essas coisas todas. Lembram disso? A gente também falou disso nas últimas aulas. E ao falar disso, olha todo o percurso que nós fizemos. Vocês tiveram que fazer um trabalho lá, que foi assistir o documentário Cowspiracy, né? E escrever sobre esse documentário e escrever sobre essa situação das grandes áreas que são abertas e de tudo que interfere nas questões socioambientais, abrir uma área para a criação de animais para virar carne na tua mesa depois. É para deixar totalmente de comer carne? Olha, é bom, mas se não for possível, se as pessoas não gostarem, não quiserem, que isso seja de uma maneira inteligente, né? Daí tá, aí vocês chegam à seguinte situação, eu pergunto, qual foi a última atividade que vocês fizeram de geografia? E vocês me respondem assim, assisti um documentário sobre criação de gado e a forma como isso interfere no meio ambiente e nos ecossistemas. Então, nosso último trabalho foi escrever um relatório sobre um vídeo que fala da produção de gado, da produção da criação de animais para corte. Tá. Agora, o que isso tem a ver, ou para que eu vou precisar disso na minha vida? Muito bem, presta bem atenção. Eu vou falar só de um trabalho, só do último, tá? Isso significa que você está estudando um setor da economia chamado setor primário, que tem atividades como o extrativismo, a agricultura e a pecuária, e como para cada uma dessas atividades você precisa interferir no meio ambiente, interferir nos biomas e ecossistemas, no processo como ocorrem as relações entre eles, e aí eu chego à grande meta brasileira. A grande meta da geografia, que qual é o grande objetivo da geografia? Estudar como o ser humano transforma o espaço onde vive. E aí, ao falar do consumo de carne, eu assisti um simples vídeo, eu estou falando de toda a forma como o homem interfere no meio ambiente, certo? E como ele interfere na terra, no espaço geográfico mesmo, né? Tá. Agora sim, terminamos de falar sobre isso, o objetivo da geografia é estudar, eu gosto desses objetivos e se vocês tiverem sempre eles claros, vocês não vão fazer trabalho aleatório, vocês vão sempre ter foco. Objetivo 1 em geografia, entender, compreender e saber o que mudar, que estratégias usar na forma como o ser humano transforma o espaço geográfico. Objetivo da segunda série do ensino médio em geografia, essa é a geografia em geral. Geografia da segunda série do ensino médio. Como o ser humano transforma esses espaços de uma maneira econômica, por conta de todo o processo financeiro que ele vive e que ele tem na sociedade atual, né? Nosso processo econômico hoje, tá? Então, dentro das transformações que o homem faz no espaço geográfico, como ele transforma economicamente para gerar lucros para si mesmo. Segunda série do ensino médio em geografia. Terceiro bimestre de geografia, certo? Como o ser humano transforma esse espaço geográfico para seu bem, para seu benefício, para gerar economia para si no setor secundário e terciário da economia. Agora, no segundo bimestre, a gente falou do setor primário, a gente falou da agricultura, da pecuária, do extrativismo. O que a gente falou disso? Quais eram, qual que era a atividade, né, dentro da agricultura, da pecuária, do extrativismo, quais eram as atividades, de que forma se lucra, quais eram as divisões dentro delas, as características de cada uma delas, os tipos de cada uma, né, tipos de agricultura, tipos de pecuária, tipos de extrativismo, e a forma como o ser humano, para render e para lucrar dentro disso, impacta socioambientalmente, certo? Ou seja, como ele impacta a própria sociedade dele e o resto do ambiente. Estudado isso, passamos agora, já temos toda a matéria-prima, certo? Toda a linha de produção da matéria-prima, para a gente usar agora onde? No setor secundário, ok? Agora a gente vai falar de setor secundário. Agora, no setor secundário, a gente vai, antes de falar dele, a gente vai observar o seguinte:
setor primário, setor secundário, setor terciário e terciário quaternário. Mas onde esses serviços estão? Em dois ambientes geográficos, espaço rural e espaço urbano. Quando eu falo do setor primário, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, eu tenho meio que é majoritário falar do espaço rural, certo? Porque os produtos que saem de lá, eles serão comercializados na cidade. Porém, o foco ou o palco das atividades do setor primário são no espaço rural, tá? O foco dele é o espaço rural. Quando eu falo agora de setor secundário e terciário, quando eu vou falar da indústria e do comércio, eu estou falando de dois palcos ao mesmo tempo. Um pouco do palco espaço rural e muito do novo palco que a gente entra agora, que é o espaço urbano. O espaço urbano ele é bem mais conhecido de vocês, porque eu acho que a maioria de vocês, eu não sei se tem alguém da turma de vocês que vive na área rural, mas eu sei que a maioria de vocês vive na área urbana. Então, não vai ser mais fácil entender a dinâmica desses serviços, né, que é do setor secundário e do setor terciário, porém, a gente vai ter problemas na complexidade das relações que se estabelecem, na dinâmica, porque é muito mais serviços, são muito mais atividades, é muito mais complexo. E quando a gente fala do momento atual, desculpa, de quarta revolução industrial, e de quarta revolução industrial com toda uma relação com o setor primário, eu vou construindo complexidades, tá? Então, por isso que é bem importante que vocês tenham entendido bem o setor primário, porque ele vai participar da construção do setor secundário. Afinal de contas, ele é o produtor da matéria-prima que vai para a indústria e que vai ser comercializado depois, certo? Então tá, ó, nesse segundo bimestre nosso agora, os temas, os focos principais são, primeiro lugar, como que esse espaço urbano se organiza, o espaço geográfico urbano. Qual é a conexão que ele tem com o espaço rural? Primeiro a gente vai fazer essa conexão com o espaço rural. Depois, o espaço rural, o espaço urbano, do que ele se compõe? De comércio, de indústria, de migrações, tanto entrada quanto saída de pessoas, do processo todo de formação das cidades, da urbanização, certo? Enfim, chegaremos aos conceitos ligados à urbanização. Gente, eu não quero apavorar vocês, mas são 25 conceitos para serem aprendidos, tá bom? Vários deles, ao longo dos anos, do sexto até agora, vocês já aprenderam vários desses conceitos. Mas tem muitos ainda para aprender. Então, geralmente, quando a gente está em sala de aula, para que vocês entendam e aprendam esses 25 conceitos, eu costumo criar jogos. As pessoas fazem jogos dos conceitos, que é para poder ter uma dinâmica, né, movimento maior e aprender bem. Dessa vez, não. Então, por isso eu já aconselho desde o começo do terceiro bimestre, quando vocês estiverem com as apostilas, eu sei que vocês ainda não estão, mas quando vocês estiverem com as apostilas, eu aconselho vocês a, cada aula que eu der, ler o que tem sobre isso na apostila, já vai anotando os conceitos, já vai relacionando eles, tá? Para a gente poder criando uma lógica, uma integração entre os conceitos, porque, de fato, eu considero assim, conteúdo, em quantidade de conteúdo e de conceitos, o terceiro bimestre do ensino médio de geografia, da segunda série, né? Ele é bem pesadão, tá, gente? Porque é bastante conceito. Ah, a professora tá apavorando. Não tô, de jeito nenhum. Ele é ótimo de estudar e tá tudo relacionado. E é muito simples, só que são vários, só que é bastante, entenderam? Só isso. Então, mas se vocês vão relacionando um ao outro ao longo das aulas, fica bem tranquilo depois. Vai ficando óbvio, vai ficando integrado uma coisa com outra. Beleza. Fechamos essa parte de entender, então, a formação da área urbana, a ligação da área urbana com a área rural, com o comércio, com a indústria. Agora, como que se organiza esse espaço urbano no Brasil? Depois, tá?
A outra unidade depois é como que tudo isso se organiza no Brasil. Quais foram as primeiras cidades no Brasil? De que forma elas se construíram? Será que elas foram tão organizadinhas quanto uma Buenos Aires? Já viram Buenos Aires? Já viram o mapa de Buenos Aires? Que coisa mais linda que é! Que cidade ela foi feita de maneira organizada, construída de maneira organizada. Ela foi projetada de antemão com perspectiva de crescimento. Vejam isso. Brasília. Já viram o mapa aéreo de Brasília? Ela é um avião. Ela foi projetada para ser uma cidade grande em crescimento. Paris, mesma coisa. Então, quais são as áreas no Brasil, quais são as cidades coloniais no Brasil que foram pensadas numa perspectiva de crescimento e quais que foram crescendo como as nossas cidades aqui? Vai aumentando aqui, vai aumentando ali, cresce, bota casa ali, bota casa lá, transforma essa área rural em urbana, e aí você tem ruas que não são retas, são ruas que você vai para a direita, para a esquerda, para todo lado. Às vezes você tá... Eu me vejo assim muito na Penha, mais do que aqui em Pissarras. Vai na rua X. Aí você está nessa rua X, só que essa rua X ela tem uma curva para a esquerda, para a direita, parece que você já está em uma terceira ou quarta rua diferente, mas você ainda está na mesma, porque ela é cheia de voltas. E aí quando você chega no final dela, ela é uma rua sem saída, sem ligação com outra. Puxa, tem que voltar. Cidades organizadas, planejadas, não são assim. E como é que eram essas cidades nossas, lá no período colonial? As cidades do café, as cidades do período industrial, essas que já foram sendo pensadas para uma situação maior, melhor, cidades que já foram projetadas para ser cidades grandes. E quando a cidade é projetada para ser turística, de maneira ligada ao meio ambiente e cresce um monte de indústria nela, como que a cidade se transforma? Quais são as redes urbanas do Brasil? O que tem a ver isso com planejamento urbano e uma coisa que tem hoje em dia chamada plano diretor, certo? E o estatuto da cidade. O plano diretor e o estatuto da cidade são aqueles que vão dizer como que as cidades precisam se desenvolver, de que maneira elas precisam crescer. Sabiam que Pissarras tem plano diretor? E sabiam que no nosso plano diretor nós estamos em 2020. A gente tem até 2025 para tornar boa parte da área da Rua da Praia lá em comércio e não mais residência. E aí, que altura de prédio pode ser construído em Pissarras? Isso está no plano diretor? Tá. Então, a gente vai falar de mundo, de Brasil e dos nossos municípios aqui, Barra Velha, Balneário Pissarras, Penha, tá bom? Porque a gente vai falar dessas áreas urbanas e desse processo de construção desse espaço urbano, tá bom, gente? Aí tá. E aí, tudo isso a gente está falando só do espaço geográfico. E as pessoas que moram nas cidades? Existe segregação? Existe segregação socioespacial? Segregação social? Desigualdade nas cidades no Brasil? Tem. Ou tem cidade que é conhecida aqui no Brasil como a favela, desculpa, da cidade, ou seja, a área pobre da cidade, é maior do que grandes capitais de outros países. Só a parte de favela de algumas cidades do Brasil. E aí a gente vai ver, nossa, isso sim é uma verdadeira, eu não diria nem desigualdade social, é o abismo social, as diferenciações, onde a gente tem um lugar bem próximo da gente que tem uma divisão completa entre área pobre e área rica, muito nítida e ao mesmo tempo pouco perceptível, né? Vamos falar de todas essas coisas. E aí, ao falar disso, da segregação, como é que isso está dentro do plano diretor? Existe uma forma de integrar essas pessoas ou o plano diretor não contempla isso? O nosso, o de Barra Velha, nosso que eu digo aqui de Pissarras, mas de Barra Velha, da Penha, como que funciona? Aqui no Brasil, no plano diretor, é obrigado a ter uma política de inclusão social ou não tem? A gente vai falar disso também. E em sociologia, nosso assunto vai estar próximo. Então, a gente vai fazer uma ponte bem grande agora, também entre sociologia e geografia, tá, gente? Nos próximos dias, neste bimestre. Enfim, como que o espaço urbano interfere nas questões socioambientais. Aí nós vamos ter material pra caramba, aí a gente tem discussão para fazer muito vídeo, muita coisa errada assim, porque sem dúvida, se o espaço rural interfere nas questões socioambientais, o espaço urbano muito mais. O espaço urbano chega ao ponto de criar clima diferente entre a cidade e o campo.
clima diferente entre uma quadra e outras 2, 3 quadras à frente. E se tu cria um clima diferente, tu está mexendo em toda a questão ambiental. Enfim, né? Vamos falar dessas coisas. Como que está a ecologia nas metrópoles? Está crescendo, está diminuindo? Qual é a tendência em relação a essas posturas de relacionamento entre a cidade e o meio ambiente? Será que as cidades estão realmente se tornando cada vez mais cinzas ou elas estão buscando se tornar mais verdes? Ah, mais verdes em todos os lugares? Tá bom, então não, mais cinza em todos os lugares, certo? A gente vai fazer todas essas comparações. E o lixo? Gente, cadê? Onde está indo tudo isso? E quando chegar um ponto excessivo que não tem mais para onde? Quais são as políticas públicas para tratamento desse lixo, para reciclagem, para saneamento urbano? No município de vocês tem rede de esgoto ou ainda funciona o bom e velho sistema de fossa, filtro e sumidouro? Isso é bom ou ruim para o meio ambiente? Qual seria a melhor alternativa? Certo? E falando em alternativa, quais são as melhores alternativas urbanas? Por que cada cidade tem que ter a sua solução local dos problemas, mas ao mesmo tempo tem que se preocupar com soluções globais dos problemas? Enfim, eu sei que é bastante coisa que a gente vai falar, mas são coisas muito legais, assim, bem relacionadas ao nosso dia a dia, e é o lugar onde a gente mora, onde a gente vive. Então, assim, o que eu vou trazer de melhor e de que maneira eu posso contribuir e colaborar para a melhora da vida, da minha qualidade de vida e da qualidade de vida das outras pessoas também, certo? Eu quero saber se vocês têm algum comentário, pergunta ou coisa assim para falar sobre isso. É que eu só dei uma introdução da passagem do espaço rural para o espaço urbano e da transferência dos assuntos de lá para cá, para ver como a forma de agir do ser humano muda, mas os espaços ainda são os mesmos, a gente ainda mora na Terra. Eu sei que já tem expedições prontas da SpaceX para ir para Marte, para ir para a Lua, né? Eu, inclusive, tenho um amigo meu, um conhecido, que quando ele mandou pelo WhatsApp, eu falei, mentira tua. Mas daí ele foi me mandando coisa e ele realmente, ele comprou uma passagem para ir conhecer a órbita ali em volta, né? Não lá especificamente, da Lua com a SpaceX para 2026. É bem baratinho, tá, gente? Eu não vou nem comentar o preço, assim, uma coisa sem noção, sem lógica. É uma pessoa solteira, uma pessoa que tem bastante dinheiro, que é rico, né? E aí vai viajar para a Lua em 2026 a turismo, certo? E a gente tem que falar sobre isso também. Essas viagens tornando-se cada vez mais comuns, mais empresas lançando esses tipos de foguetes e coisa, satélites aos quilos para controlar esse comércio novo que surge, que é o turismo aeroespacial. O que isso tudo gera? Um monte de lixo espacial que vai ter que ser depositado aonde? Na Terra. Então, vamos falar de todas essas coisas aí também, tá? A gente vai falar da Terra aqui, das coisas que a gente tem feito no espaço urbano aqui e na extensão do espaço urbano que a gente tem levado para o espaço também. Ok? Falando nisso, pesquisem, vê se vocês localizam para mim. Eu não estou sabendo de nada, eu quero que vocês pesquisem e me contem na próxima aula, já que a gente vai falar de espaço urbano. Qual é o destino? Agora a gente está com coronavírus, ninguém está falando disso, né? Morreu o assunto. Mas eu não sei se vocês lembram que quando teve o acidente em Fukushima, por isso que a gente tem que ter memória. Quando teve o acidente em Fukushima, a radiação que foi liberada lá, o material, não a radiação no ar, né? Mas o material radioativo que se espalhou por lá, ele foi recolhido, não completamente, todo mundo sabe, óbvio, né? Mas ele foi recolhido em grande quantidade em tonéis que foram armazenados em uma área isolada do Japão. Então, esses tonéis, esses tipo barris, assim, eles estão muito parecidos com o do Dark, a série Dark, já assistiram? Bem boa. Muito parecidos esses tonéis, assim, né? De material radioativo. E ele está todo empilhado num lugar que foi completamente isolado no Japão para reservatório desses materiais. Só que esses materiais tinham um prazo chamado 2020, que era esse ano agora,
que eles podem ficar lá. Depois disso, eles começam a corroer os próprios lugares onde eles estão lá, né? Naqueles tonéis e coisa errada, eles vão começar a causar problema e vai ter vazamento de material radioativo para o espaço, se isso não tiver um destino. Ano passado, eles estavam discutindo sobre o destino desse material radioativo e tinham chegado à conclusão que o melhor lugar seria jogar no Oceano Pacífico, nas áreas mais profundas do Oceano Pacífico, ali perto da Fossa das Marianas, ali naquela região, lançar todos esses tonéis de materiais radioativos para dentro do oceano ali. Porque já não tem outro lugar, né, gente? Você vai mandar material radioativo, toneladas de tonéis para a Lua? Quem vai levar? Qual é o tipo de transporte que a gente tem para fazer uma coisa dessas? E o que isso pode causar lá? Enfim, e como que isso ficaria lá? Quem levaria? Mão de obra para levar? Enfim, um monte de situações. Então, melhor conclusão, não tem como levar para outro lugar, né? Isso é só uma brincadeira. Falar de levar para a Lua é absurdo. Sem noção, é que nem falar que a Terra é plana. Então, onde a gente vai fazer? O que vai fazer com tudo isso? Aí você pensa, joga no Oceano Pacífico. Aí procurem pesquisar e ler e ver qual é o tamanho da área onde está armazenado todos esses tonéis e quantos são e quantas toneladas de material radioativo estão dentro deles. Para lançar no Oceano Pacífico, que é o oceano que hoje mais provê de alimentos a maior parte da população mundial que vive da alimentação marinha, de peixe, de moluscos, de crustáceos, vive às margens do Oceano Pacífico. Então, ele é fonte de alimentação, ele é matéria-prima para um monte de coisa, e é para lá que vão ser lançados. Então, eu queria muito assim que vocês observassem e procurassem para me contar depois. Afinal de contas, era 2020 o ano para esses materiais serem jogados no Oceano Pacífico. Será que já foram jogados sem a gente saber? Ou será que estão em projeção, ainda estão em projeto de fazer isso? Ou será que desistiram? Ou jogaram uma parte e a outra não? Onde está isso? Cadê? Por que ninguém está falando, nem Japão, nem lugar nenhum do mundo nunca mais tocou nesse assunto? E esse ano, que era o ano de discutir, ninguém está falando nada. E o que isso tem a ver com o espaço geográfico e com a nossa ação no espaço urbano, desculpa, a nossa ação no espaço urbano? Pesquisem isso para a próxima aula. Mas outra coisa que eu quero de vocês é que vocês coloquem o CA de Geografia em dia, tá? Tá acabando o tempo aqui. Eu continuo passando o que vocês precisam fazer lá pelo WhatsApp, tá bom, gente? Ufa, até amanhã. Beijo para vocês. Beijo pra você. Tchau, Aurora. Tchau, Aurora. Filha, você não diz tchau, Aurora. Tchau, Aurora.